Olá a todos, sejam bem-vindos para mais este vídeo. Um vídeo curioso, pois ele fala da volta do Senhor Jesus. Um texto que é usado pelos preteristas para indicar a volta do Senhor em 70 DC. Para eles, esse contexto aqui é um contexto que indica a volta de Jesus sobre Jerusalém em 70 DC. E mais do que isso, para eles aquela volta foi a segunda vinda. Jesus não vem mais, principalmente para os preteristas completos, os chamados preteristas radicais, aqueles que entendem que todas as profecias foram cumpridas. O texto começa dizendo: segundo os preteristas, Jesus veio sobre nuvens em 70 DC, derramando ira sobre os judeus. Se isso fosse verdade, cumpriria as seguintes passagens. A primeira está aqui, as outras duas estão na página seguinte. Mas vamos ler a primeira. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. As outras passagens estão na página seguinte. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o terceiro texto diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esses dois textos, essas duas passagens, para o preterismo, fala da volta de Jesus em 70 DC. Tudo que está relacionado à vinda e volta de Jesus, dizem eles que ocorreu em 70 DC. Mas existem alguns detalhes e algumas questões que precisam ser respondidas pelos preteristas. Por exemplo, nesse texto maior, aqui na 7ª linha, na segunda parte, depois do ponto, está escrito: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Por que ele iria ferir as nações em 70 DC se a guerra era apenas entre Jerusalém e Roma? O Senhor, em 70 DC, não tocou nas nações. Não houve castigo para as nações. As nações não foram feridas. A guerra era apenas entre Jerusalém e Roma. Além disso, existem algumas questões cruciais que precisam ser respondidas pelos preteristas. Se esses versículos foram cumpridos em 70 DC, ou a qualquer momento perto disso, devemos perguntar o seguinte: quando todas as tribos da terra se lamentaram por Jesus, quando a nação judaica lamentou por Jesus, a quem haviam transpassado ou traspassado, não houve lamento de Israel naquela ocasião. A segunda: quando todos os olhos o viram atravessando as nuvens, através dos céus abertos, não viram
O preterismo afirma que a vinda de Jesus em 70 DC foi invisível. Apesar de um texto dizer que como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, o preterismo ousa continuar afirmando que a vinda foi invisível. Outro texto diz que ele virá com poder e grande glória, na companhia dos teus anjos, mas o preterismo continua afirmando que a volta foi invisível. Em outro texto diz que todo olho o verá, mas o preterismo arruma uma interpretação tão magnífica para dizer que mesmo assim, dizendo o texto que todo olho o verá, a volta foi invisível. A terceira questão: quando ele reuniu os judeus dos 4 cantos da terra, ou mesmo os cristãos em 70 DC? Note que o texto diz que na sua vinda ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem eram esses? De onde vieram e como foram reunidos? Em 70 DC, Jerusalém foi destruída e os judeus se dispersaram. Quem são os reunidos dos 4 cantos da terra e para onde foram? Questões cruciais que precisam ser respondidas urgentemente pelos preteristas. Vamos aguardar.